Olá, tudo bem? Eu sou a Dani, da Ateliê Pilu, e essa é a aula 2 do nosso magnífico calendário do Advento de Natal, que é essa coisa linda aqui. Se você não assistiu a aula 1, em algum lugar aí da tela vai aparecer um card para a aula 1. Aí você vai lá e assiste tudo para ver quais são os materiais e também para ter acesso ao link com os moldes. São vários moldes, porque são todos esses bolsos aqui, mais o corpo do calendário. E você precisa estar com tudo isso pronto para fazer essa aula agora. Se você já fez tudo isso, então vamos lá. Hoje eu vou ensinar como a gente vai fazer os bolsos de nuvem e os de coração. Porque na aula anterior eu falei que vocês já poderiam adiantar e cortar todos os bolsos no tecido, menos os de formato de nuvem e de coração. E eu ia explicar para vocês já nessa aula, né? Por que não fazer isso, né? Por que não cortar antes? Porque é o seguinte, como são curvas muito acentuadas, eu tô aqui com o moldezinho da nuvem menor. Tá vendo como tem essas curvinhas bem fechadinhas aqui? Fica bem mais fácil primeiro costurar e depois cortar. Espera aí que eu já vou explicar como é que faz isso. Não é nada demais, é só o seguinte, você vai cortar um retângulo um pouco maior do que o formato do molde. Não precisa estar super bem retinho esse retângulo, não. Basta só estar um pouco maior. Na verdade, você precisa de 2 retângulos do mesmo tamanho, um pouco maiores do que o tamanho dos moldes. Aí você vai posicionar direito com direito do tecido. E aí eu vou explicar já, mostrando como é que você vai fazer, tá bom? Então, tanto com a nuvem quanto com os corações, a gente vai pegar o retângulo que foi cortado. Então, lembrando de posicionar direito com direito do tecido, coloca assim o molde e risca. A gente vai costurar bem em cima dessa marcação, lembrando de deixar uma pequena abertura de uns 2 dedinhos assim, para a gente desvirar depois de cortado. Então, lembrando que primeiro a gente risca, depois costura e depois corta. Lembrando de deixar essa pequena abertura aqui de uns 3 centímetros. Eu já fiz essa mesma marcação nos outros bolsos de coração e de nuvem. Tá tudo aqui já riscado, pronto para costurar. Então, eu só vou dar uma marcada aqui nessa abertura que eu tenho que lembrar de deixar para poder desvirar depois. Então, eu gosto de deixar marcadinho para eu não me esquecer, né, na hora que eu estiver lá costurando. Então, é isso, hora de costurar. Então, quando eu vou costurar com curvas assim, bem fechadinhas, como é o caso aqui, eu gosto de usar o tamanho do ponto 2. Normalmente, eu utilizo de 3 milímetros, mas para fazer curva, eu gosto de usar com o pontinho menor. Então, a gente vai começar a costurar logo depois aqui da marcação. Então, eu vou posicionar aqui. Vou costurar bem em cima da marcação que eu fiz com o giz. Dou uns pontinhos, retrocesso. Vou até o bico. Com a agulha dentro do tecido, eu giro. E vou bem em cima.
O segredo de costurar curvas é você manter a velocidade constante e lenta. Nada de correr agora. Então, eu cheguei até ali o meio do coração. Precisei dar mais um pontinho para ficar bem certo. E agora, vamos lá. Eu tô chegando na marcação, no começo da marcação, vou parar, retrocesso e pronto. Olha como ficou. E aqui, então, ficou aberto para a gente conseguir desvirar agora. Então, agora que eu tô com os 4 bolsos costurados, eu vou começar a cortar. Eu vou deixar mais ou menos meio centímetro de margem de tecido. Nessa parte aqui da metade do coração, você pode dar um pequeno piquezinho, cuidado só para não se aproximar demais da costura. E no caso das nuvens, você também vai fazer a mesma coisa. Nesses pequenos encontros, esses cantos aqui da nuvem, também você pode dar um pequeno pique. Com a tesoura assim. E agora, a gente vai desvirar. Para acertar, quando eu desviro, eu gosto de usar o palitinho assim, esse palitinho de comida japonesa. Pode ser também a ponta de um pincel, o cabo de um pincel. E aí eu vou acertando. E agora eu vou passar a ferro para deixar mais certinho ainda. Então, agora para passar, essa parte que ficou aberta, eu vou colocar para dentro, vou ajeitar aqui o tecido para ficar alinhado com o restante da parte costurada. E vou passar ferro, jogando toda essa costura, esse meio de costura para fora, para o coração ficar bem redondinho. E ficar tudo bem certinho. A gente vai fazer a mesma coisa com o restante dos corações e com as nuvens também. É o mesmo processo. Quando você estiver acertando as nuvens, nessas partes aqui dos cantinhos, você pode dar uma mexidinha assim, olha, para assentar melhor essa costura. Você pode dar uma puxada mesmo, assim. Que aí ele já ajeita melhor para você conseguir terminar de acertar com o ferro.
Então, agora, tudo passado. Vai ficar assim. Então, nessa aula eu ensinei para você como fazer esses bolsos aqui de nuvem e esses aqui de coração. Então, são 5 bolsos que a gente já aprontou, eles já estão preparados para depois a gente aplicar no corpo do calendário. Mas isso vai ser um pouquinho mais para frente. Na próxima aula, eu vou continuar ensinando para você como fazer o restante dos bolsos. Então, fica atenta. Se você ainda não me segue no Insta, segue lá, porque aí você fica também por dentro do que eu vou postar a respeito desse projeto. E se inscreve aqui no canal e ativa a notificação para você não perder as aulas, tá? Até a próxima aula. Beijinhos!